E hoje eu queria compartilhar uma palavra, conversar com vocês um pouquinho, um tema que o Senhor colocou no meu coração. Como pode ser isso? Pastor, é uma pergunta, verdade, é uma pergunta. Então diga assim comigo, como pode ser isso? Nós vamos trabalhar um texto que é muito conhecido, um texto que está em João, no capítulo 3, e eu quero ler esse texto com você, um momento, um diálogo que Jesus teve com um fariseu, um homem conhecedor da palavra, fazia parte do Sinédrio, um homem culto, e ele estava vendo o que Jesus estava causando, todos os milagres, as palavras de sabedoria que Jesus falava, e isso incomodou o coração dele. Ele era um homem religioso, tinha uma religiosidade sobre ele, mas ele superou a religiosidade, porque ele via que havia alguma coisa diferente sobre a vida de Jesus. Diga assim comigo, sobre Jesus há algo diferente, sobre o Espírito de Deus há algo diferente, e o Espírito de Deus habita na minha vida. Você crê nisso? Se o Espírito de Deus habita na sua vida, assim como na minha vida, em nossas vidas tem que haver algo diferente. Sim ou não? Como diz meu amigo Bispo Edir Macedo. Vamos lá então, ler esse texto e permitir que o Senhor venha falar conosco de uma forma especial. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite. Que hora que ele foi a Jesus? À noite. E disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Diga assim comigo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é o quê? Mas o que nasce do Espírito é o quê? Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, o que ele perguntou? Como pode ser isso? Que é o tema da nossa mensagem. Como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhe falar das coisas celestiais? Pai, em nome de Jesus, nessa noite que teu Espírito Santo tenha liberdade e que a tua palavra possa de uma maneira especial ser ministrada aos nossos corações. Unge os nossos ouvidos, nos traga entendimento, Senhor, quebra todo encantamento na mente que tem nos impedido de ouvir e entender a tua palavra. Mas que não seja eu falando nessa noite, mas que o teu Espírito fale muito mais do que eu estiver falando aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que essa mensagem, Senhor, do novo nascimento, Senhor, ela penetre na divisão da alma e do Espírito. E Pai, que o fruto dessa mensagem seja notório, Senhor, nas nossas vidas diariamente. É o que eu peço ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Como pode ser isso? O tema da mensagem. Sabe, meu irmão, eu vi a indagação de Nicodemos, e quando eu li esse texto e reli e pedi ao Espírito Santo para trazer uma revelação,
ao meu coração sobre isso. E o que marcou não é falar sobre o novo nascimento. É claro que falaremos muito sobre isso e quais são os benefícios do novo nascimento. Mas o que marcou foi Nicodemos, um homem sábio, de cultura ilibada, e de repente ele pega e ele diz assim: como pode ser isso? Como pode uma pessoa sendo velha nascer novamente? E Jesus, quando ele dialoga com Nicodemos, ele fala assim: olha, eu estou falando com você sobre coisas terrenas, e vocês não estão compreendendo. Imagina se eu começar a compartilhar daquilo que acontece nos reinos celestiais, aí vocês não vão entender nada mesmo. Então Jesus, ele estava ali falando com Nicodemos, e a Bíblia diz que Nicodemos foi ter de noite com Jesus. O encontro de Nicodemos e Jesus, descrito no capítulo 3, ali, e Jesus ele estava em Jerusalém na festa de Páscoa. Muitas pessoas, ao verem os sinais que ele fazia, criam no seu nome, criam em Jesus pelos sinais que ele fazia. Então acreditavam que ele era aquele que pregava, aquele que esperavam. Sabe, alguns judeus, fariseus, esperavam o Messias de uma forma diferente, mas como diz um ditado, contra fatos não há argumentos. O que Jesus fazia era fruto de fato daquele que era esperado pelos judeus, o Messias, mas muitos não creram, e alguns viam e criam. E de fato, meu irmão, o seu nome, isto é, aceitaram-no como um mestre divino. Apesar disso, não implicar que tais pessoas possuíam a fé salvadora de modo que compreendessem plenamente quem Jesus é. E esse entendimento fica claro na própria conversa entre Jesus e Nicodemos. Eles olhavam apenas o que Jesus beneficiava através dos milagres e dos sinais que aconteciam. Nicodemos era como uma dessas pessoas, ficava maravilhadas com as obras que Jesus realizava. E então ele encontrou-se à noite com Jesus. Não se sabe exatamente o porquê, não existe um ensino claro, existem linhas teológicas por analogia, que entendem que Nicodemos encontrou Jesus à noite com medo de se expor, porque durante o dia Jerusalém estava cheio de gente, era Páscoa, e à noite já eram poucas pessoas que ficavam nas ruas. Então, algumas linhas dizem que era por isso, ele não queria se expor, por ser um fariseu, por ser um membro do Sinédrio, ele não queria se expor para que outros religiosos viessem a ele: você foi falar com Jesus? Esse cara, esse Jesus é um mentiroso, ele está enganando todo mundo. Mas algo incomodou Nicodemos, algo marcou, falou de Nicodemos, ele tem alguma coisa diferente. Esse homem chamado Jesus tem alguma coisa diferente. Sabe, querido, Nicodemos interpretou as palavras de Jesus de forma exclusivamente literal. Eu louvo a Deus para as pessoas que gostam de estudar, de ler, mas temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que a letra mata e o espírito vivifica. Por isso que eu entendo que tem que haver a moderação. Conheço muito teólogos que, ao se aprofundar no conhecimento da palavra, perderam a essência da fé, porque ficaram firmados muito na letra, muito na palavra. É claro que também não podemos deixar a letra e se basear somente no espírito, porque aí muitas pessoas vivem no emocionalismo. Então, como Jesus sempre ensinou, nós temos que viver a moderação, trazer o conhecimento, mas viver experiências na fé. Temos que trabalhar no equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. Voltando, e nessa maneira que Nicodemos interpretava as palavras de Jesus de forma literal, ele era incapaz de entender as metáforas espirituais que eram empregadas naquela conversa. Jesus utilizava metáforas para falar, parábolas, mas Jesus deixou claro que não se tratava de algo físico, que não possui qualquer relevância no reino dos céus. Então eu preciso entender uma coisa, e eu vou começar a introdução agora até. Eu preciso entender que o reino de Deus, ele é diferente. Sabe, querido, nós não compreendemos muitas vezes que o reino de Deus é diferente. Diga para quem está ao seu lado assim: o reino de Deus é diferente.
Sabe, às vezes você pode falar assim, alguém, você está vivendo algo na sua vida e você ouve uma palavra de alguém dizendo assim, olha, o Senhor é contigo, Ele está com você nessa situação. É claro que Deus nunca vai contra a sua própria palavra. Se existe ilegalidade, ou melhor, se existe legalidade onde princípios foram quebrados, é claro que é difícil viver um milagre dessa forma, mas a misericórdia de Deus muitas vezes até assim nos alcança, porque muitas vezes não somos dignos, mas o reino de Deus é diferente. Mas sempre tem aquela pessoa que fala assim, não pastor, não vem com esse papo não, olha, 1 mais 1 é 2, no reino de Deus não, é diferente, 1 mais 1 é 1000, no reino de Deus é diferente. Como assim pastor? É assim, tem coisa que você não entende. Sabe, a gente vive situações quando você resolve, quando o Espírito Santo te direciona a fazer algo, e você semeia alguma coisa na vida de alguém, seja uma cesta básica, 1 quilo de alimento, uma roupa, um sapato, ou um tênis, ou até uma vaga do teu emprego, no seu lugar, e de repente você fala assim, eu dei aquilo que era para mim. Meu irmão, quando você faz algo e o teu coração está quebrantado, o Senhor, Ele age a teu favor, e Ele multiplica aquilo muito mais do que você pode imaginar ou contar. O reino de Deus é diferente. Prova disso, que lá em Marcos capítulo 4, não está no telão, versículo 26 a 29, fala isso. Diz assim, uma parábola, o reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, se levantasse, de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como. Para um pouquinho. Nós sabemos que no natural, um agricultor ele semeia, e ele faz a manutenção daquela semente, ele cuida, mas o reino de Deus é diferente, você semeia e descansa, e a Bíblia diz, que o homem pode dormir, e vai se levantar de dia ou de noite, essa semente vai brotar, porque tudo que você semear no reino de Deus, você vai colher em nome de Jesus. Não importa o tempo, não importa o clima, não importam as circunstâncias, mas quando você faz a direção de Deus, o Senhor é a teu favor, Ele opera por você em nome de Jesus. Sabe, meu irmão, diversas parábolas Jesus tenta ensinar aos seus discípulos, que muitas coisas que eles vivenciaram, vieram de forma natural, até porque participamos do mundo natural, ou seja, não somos extraterrestres. Tem gente que acha assim, não, o crente ele acha que ele é um extraterrestre. Não somos extraterrestres, vivemos numa sociedade, temos trabalho, temos horário a cumprir, temos compromissos, e precisamos dar o nosso melhor para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. No entanto, quando eu decido entregar minha vida para Jesus, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando eu entrego minha vida para Jesus, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo fala lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso tem que ser princípio na minha vida. Isso tem que ser princípio na sua vida. Voltando ao tema, como pode ser isso? Nós entendemos que caminhar com Deus não pode e não deve ser de qualquer maneira. Não basta eu simplesmente vir aos cultos aos domingos, às quartas-feiras, ou num evento que a igreja faz, como tivemos agora sexta-feira, que foi uma bênção à rede de mulheres. Foi uma bênção mesmo, principalmente para os maridos. Aleluia! Eu e o apóstolo, nós ficamos sentados lá na piscina, quietinho ali, ó, só vendo. Então a Dani não tinha argumento para contestar-me. Então, querido, nós não podemos viver só disso, mas nós precisamos crescer em maturidade, e não podemos caminhar com Deus de qualquer forma. Talvez muitas pessoas tenham tentado ter uma caminhada com Deus, no entanto parece que as coisas
acontecem com todo mundo, mas você nunca teve uma experiência com o Senhor. Você vem, você vai, você é abençoado na hora do louvor, na hora da palavra, sai daqui cheio de fé, mas amanhã nós enfrentamos as lutas naturais, que fazem parte do mundo natural. No entanto, nós estamos pregando que somos seres que já não vivemos mais por nós mesmos, mas vivemos em Cristo Jesus. Pastor, é difícil isso? Não. Se eu permitir que o Espírito Santo tome a direção da minha vida, eu passo a entender que eu caminho e sou regido pela direção do Espírito de Deus. Sabe, querido, as coisas acontecem com todo mundo, mas alguns não tiveram uma experiência. Com todo respeito e autorizado pela pessoa que eu vou citar aqui, um dia uma irmã, ela disse assim: eu quero ter uma experiência com Deus. São tantos anos já de servindo ao Senhor, vivendo uma vida, entre aspas, religiosa. A gente vem na igreja, vai, mas eu queria uma experiência. E aí até eu conversava com ela hoje na cantina. Ela falou assim: não, pastor, eu não tenho só uma experiência, eu recebi outras, né? Ela contou. Mas uma delas, eu vou falar, é a Rose, do Carlos Lário. Foi quando ela falava isso: eu quero ter uma experiência. E o Carlos passou por aquele momento difícil na vida dele. Que na verdade, eu sei que foi um momento muito difícil na vida do Carlos, mas eu creio que as maiores dificuldades quem sofreu foi a Rose. Porque o Carlos estava lá entubado, né, literalmente nas mãos de Deus e dos médicos, e a Rose que estava aqui pelejando, cuidando da filha, cuidando das coisas de casa, cuidando do Carlos no hospital. E aí ela lembrou, ela quer ter uma experiência, ela até testemunhou no nosso Café com Vida, que nós fizemos. Se você não assistiu, está lá no YouTube. Ela testemunhou a experiência dela, quando várias noites ela colocava num grupo que nós temos assim, que ela tem das mulheres, tem vários grupos da igreja, e ela falava assim: o médico disse que dessa noite ele não vai passar. E ela se prostrava sobre ele, chorava e clamava. Deu valor agora, né, Carlão? Sentiu falta, né? Quando viu que estava vazando, né? É assim mesmo. Vamos valorizar esse negócio aí, né? Então, viveu uma experiência que ela nunca tinha vivido a esse nível, talvez outras. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês 3 princípios, requisitos, para vivemos uma vida com Deus, baseado na pergunta de Nicodemos: como pode ser isso? Nicodemos foi até Jesus e ele começou a conversar com Jesus e falar assim: mas eu queria conhecer um pouco mais. Se você não nascer de novo não pode, mas como pode um homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe? É o que acontece muitas vezes, quando nós recebemos uma palavra, seja do altar, seja através do louvor, ou seja através de um irmão, recebemos uma palavra, mas as circunstâncias não condizem com aquilo que estamos vivendo. E aí você pode perguntar assim: como pode isso? Como isso pode acontecer? É aí que está, querido, e aí começa o segredo, que caminhar com Jesus é diferente. O reino de Deus é diferente. Então tudo aquilo que nós pregamos, nós não pregamos para motivar a tua vida, o teu coração, para você sair daqui animado, mas nós pregamos porque é a verdade do Evangelho que o Satanás está tentando roubar da vida das pessoas. Mas essa semente que está sendo lançada no meio do seu coração, vai dar fruto de excelências, e nós vamos nos levantar diante dessa situação, e saquear o inferno, e levar as pessoas para Jesus. Aleluia! Três tópicos eu quero falar, que são fundamentais para viver uma vida com Deus. Primeiro, vida de adoração. O segundo, santidade. E o terceiro, identidade. Quando eu nasço de novo, no Espírito, isso são 3 princípios básicos, que a minha vida tem que ser diferente. Me perdoe, mas se eu viver uma vida mundana, na igreja eu venho, ouço louvor, ouço palavra, e lá fora eu continuo o mesmo, eu não nasci de novo. São reflexões que eu preciso fazer.
Reflexões que eu preciso fazer. Se eu participo de roda de escarnecedor, se eu participo de ambientes que não agradam a Deus, e eu não vivo princípios básicos que são fruto do novo nascimento, eu não nasci de novo. E aí é um perigo, porque Jesus disse para Nicodemos, para entrar no reino de Deus, é necessário o quê? É necessário o quê? Quem não nasce de novo vai entrar no reino de Deus? Sim ou não? E quem não vai no reino de Deus vai para onde, se caso Jesus volta? Cutuca teu irmão aí, fala, você está entendendo? O negócio é mais sério do que a gente imagina. Não pensa você, mas vamos continuar, senão eu não vou conseguir terminar minha palavra aqui. Vida de adoração, vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que ela é tão importante em nosso relacionamento com Deus? Vida de adoração. Adoração, embora muitos pensem que seja apenas um estilo musical, adoração é a verdadeira essência da vida cristã. Não é só ser um bom cantor. Porque se fosse, meu irmão, eu não seria um adorador. Sabe, às vezes fala assim, eu desafio, então eu não sou adorador. Não, adoração é outra coisa, não é estilo musical, não é aperfeiçoamento na tua voz, no teu canto. Não, adoração não é isso apenas. Adoração trata-se de um estilo de vida, tem essa frase, um estilo de vida que é fruto da intimidade que o homem desenvolve com Deus. Adoração é isso. Adoração é um estilo de vida, de uma intimidade, sabe, do fruto da intimidade que o homem desenvolve com Deus. O tempo da adoração verdadeira já chegou. Diga comigo assim, o tempo da adoração verdadeira já chegou. E isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. A Bíblia diz, mas vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que Ele procura para seus adoradores. Ele não procura um bom músico, respeitando todos os músicos aqui da igreja que são bênção, ou os irmãos que cantam aqui ou em outro lugar, que tem vozes afinadas. Ele não procura isso, mas ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Sabe, é a maneira, o seu estilo de vida, não só dentro da igreja, mas o seu estilo de vida no seu dia, no seu cotidiano, sabe, todos os dias, como você se comporta, o fruto do Espírito sobre a sua vida. Então, não existe fórmula, querido, mirabolante para se achegar a Deus. Não existe fórmula mirabolante. Vai estar vindo aí aquele pregador, sabe, o Jimmy Swaggart. Se ele vier, meu irmão, não vai não, que é o demônio, porque ele morreu, tá? Jimmy Swaggart? Ele está vivo? Rapaz, eu achei que ele tinha morrido faz tempo já até. Se ele não morreu, ele está pisando lá, está com a senha dele já. Eu era pequenininho, eu assistia ele. Rapaz, vamos falar outro que morreu aí então. Billy Graham, valeu Wagner. Billy Graham. Se alguém falar assim, Billy Graham, não vai não, porque não é ele, hein? Então assim, não existe, porque as pessoas às vezes se apegam a grandes nomes. Com todo respeito, esses homens e mulheres de Deus, são homens e mulheres honrados, mas muitas vezes falam, não, eu vou lá, porque vai ser diferente, porque o Cláudio Duarte, que é uma bênção, e é diferente, lota, e ele prega, e ele faz piada, e é tudo legal, mas isso não vai mudar a nossa vida, se nós não nos posicionar diante da palavra. Você está entendendo? Agora, é claro, quando se gera uma expectativa, tinha um amigo meu que foi pregar em Brasília, na igreja do Fuad, e ele chegou lá e tinha um pregador internacional, não lembro quem era.
Naquele dia a igreja lotou, aí o pessoal já entrou falando em língua, e aquela coisa, era tudo naquela expectativa. Quando o homem subiu para pregar, não dá nem pregar. Você lia o Salmo 91, pronto, que presença, que unção. Aí esse meu amigo pregou no outro dia, não que não foi bênção, mas você via que o povo estava diferente. Mas por que isso acontece? Porque se gera uma expectativa no coração, a pessoa ela prepara uma atmosfera naquele lugar. Por isso que a gente sempre procura ensinar, quando você vem para adorar ao Senhor, como por exemplo na sexta-feira, uma bênção a palavra da Mariana Valadão, louvor uma bênção, Vida Nova Music também, glória a Deus, uma bênção, uma presença, as irmãs cantando, levantando a mão. Tinha irmã que eu nunca tinha visto na igreja aqui, e falaram que era daqui, né? Aleluia, só uns recadinhos de leve. Então o que acontece? Preparar o ambiente. Mas aí quando eu vou num culto, entre aspas, um domingo normal, é mais um domingo. Não, meu irmão, porque quem faz a diferença nesse lugar, não é quem está pregando, não é quem está cantando, mas é a presença do nosso Pai que habita no nosso coração. É isso que faz a diferença. Aleluia. Não existe fórmula, é preciso apenas estar em comunhão com o Pai, ter a vida regida sob a influência do Espírito Santo e se render todos os dias à vontade dEle. É preciso entender que Ele é o Criador de todas as coisas e Ele possui o controle sobre tudo. Salmo 95:6 diz assim: vinde, é um convite do salmista, vinde, adoremos e nos prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Sabe, quando eu venho com essa expectativa de congregar com os meus irmãos, de estar junto aqui, sabe, adorando ao Senhor numa só voz, num só espírito, numa só direção, meu irmão, a Bíblia diz no Salmo 33 que é na comunhão que Deus ordena a bênção. Quando nós nos unimos como igreja, o corpo é formado, a unção é derramada, aí não tem como, é cura, é batismo no fogo, é o derramar do Espírito de Deus nesse lugar. Isso é assim, meu irmão. Diante de todas as adversidades que Abrão viveu, Abrão, não era Abraão ainda, Abrão, com a demora, né, da resposta da promessa de Deus sobre a vida dele, e eu até coloquei um entre parênteses aqui, porque para nós pode ser demorado, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas diante das adversidades que ele viveu, o que sustentou a fé de Abraão foi ele não parar de adorar ao Senhor em sua vida. Eu até coloquei essa frase para passarem ali. Às vezes, eu sei que não é com você que eu estou falando, mas só ouve, por favor. A nossa bênção ela demora, ou aquele resultado que a gente busca tanto, de uma restauração no lar, de um relacionamento familiar, ou seja, de uma situação financeira mudada, e começa a demorar, parece que a nossa vida não muda, as pessoas começam a se desanimar, começam a enfraquecer, pensam até mesmo em desistir. Mas um dos segredos na vida de Abrão, em esperar aqueles anos na vida dele, a Bíblia diz, em Romanos 4, 19 e 20, diz assim: e não enfraquecendo na fé, ele não atentou para o seu próprio corpo que já era amortecido, pois era quase de quantos anos? 100, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Versículo 20, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé fazendo o quê? Você entende qual é o segredo? Talvez se a gente vá ministrar aqui nessa noite e fala assim, se Deus mandar falar, vem para frente você que está fraco na fé, você que não tem forças para continuar, talvez um monte de gente venha para frente, mas por que nós enfraquecemos na fé? Porque nós não fazemos a manutenção da nossa vida com Deus, nós não nos alimentamos da palavra como deveríamos nos alimentar.
O segredo está aqui, a palavra de Deus nos revela tudo o que precisamos fazer para não desistir, para perseverar. E o que devemos fazer? Abraão foi a maior prova disso. Demorou lá, ele tinha 85, 15 anos e nada acontecia. 15 anos. E de repente, ele continuou firme, por mais que aconteceram no interregno, na trajetória, né, ele e Sara cometeram erros, mas mesmo assim ele continuou firme esperando a promessa. Como? Ele não enfraqueceu na fé, continuando glorificar ao Senhor. Meu irmão, o que precisamos fazer? Eu não sei que situação, eu não sei como anda seu coração, eu não sei as lutas que você vive dentro da sua casa, que só você e Deus sabe, mas o que eu posso te dizer nessa noite, através da palavra, através do Espírito Santo de Deus, se você quer perseverar, se você quer receber a herança, a coroa da vida eterna, não deixe de glorificar o nome do Senhor, porque isso vai te sustentar até o dia que o Senhor chamar a sua igreja para morar e viver com Ele eternamente. Aleluia! Isso merecia uma grande salva de palmas. Às vezes a gente percebe que nos animamos muito mais quando falamos que Deus vai resolver um problema nosso nesse mundo, e não nos animamos quando falamos que Jesus está voltando para resgatar a sua igreja. E o maior objetivo da nossa vida tem que ser manter a nossa fé, não para que tenhamos um bom emprego apenas, um bom carro, uma boa casa, mas para que o dia que as trombetas soarem, o meu nome seja chamado pelo Senhor, e eu possa subir para viver com o Senhor eternamente, porque não existe outro caminho, meu irmão, ou é céu ou é inferno, e eu quero ir para o céu em nome de Jesus. Aleluia. Segundo ponto, santidade. Santidade. Vezes nós não vivíamos os princípios, e muitas vezes até nos confortávamos dizer assim: não, o mundo é assim. Exemplo, o brasileiro sempre dá o seu jeitinho,
Meu irmão, se o brasileiro dá o seu jeitinho, quando nós aceitamos Jesus, nós lemos lá em Hebreus, a palavra diz o quê? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A Bíblia também fala em Romanos que somos embaixadores de Cristo. Quando eu me torno embaixador de Cristo, não que eu deixe de ser um cidadão brasileiro, jamais. Louvamos a Deus pelo nosso Brasil, que Deus abençoe o nosso Brasil, mas essa mentalidade que o brasileiro dá um jeitinho, não pode mais fazer parte da minha vida que conheço a palavra, porque quando eu conheço a palavra, eu entendo que eu não vivo de jeitinho, mas eu vivo de princípios. Para quê? Para que o nome do meu Deus seja glorificado através da minha vida, para que as pessoas notem a diferença, que a presença do Espírito Santo mudou a nossa história. Amém? Amém. Glória a Deus. Da mesma forma, a igreja de Cristo, ela precisa obedecer o Evangelho para ser santificada. O que é obedecer o Evangelho? É viver a palavra na prática. Em 1 Pedro 1,14 diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Talvez as pessoas, quando viviam no mundo secular, ou melhor, não tinha conhecimento da palavra, ela era, entre aspas, ignorante no sentido do conhecimento. Quando você passa a conhecer a palavra e sabe o que é certo e o que é errado, automaticamente você tem que fazer todos os seus esforços para viver o que é certo. Ah, mas todo mundo faz. Opa, eu já não faço parte do todo mundo. Eu já vivo o reino de Deus e o reino de Deus é diferente. Eu preciso entender, quando a igreja ela passa a compreender isso, e eu não digo só a Igreja Apostólica Vida Nova, eu digo Igreja de Jesus. A igreja ela começa a viver princípios, respeitando autoridades, honrando a vida das pessoas. Ela começa a viver princípios. Então eu preciso entender essas coisas. E também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. É forte. Quando você começa a ver na palavra versículos com contexto, não sem contexto, você vê que quando Deus usa os apóstolos para escreverem a palavra de Deus, ele fala: Deus não nos chamou para vivermos imundícias, pelo contrário, mas ele nos chamou para a santificação. Deus me chamou para a santificação, Deus te chamou para a santificação, para sermos diferentes. Pastor, é difícil, eu não estou falando que é fácil, mas o Espírito de Deus que habita no meu coração e no seu coração, ele nos potencializa, ele nos ajuda a vencer tudo isso. Por isso eu creio que você e Deus é maioria absoluta em qualquer circunstância da sua vida. Amém? Quando Deus libertou o seu povo do Egito, ele mandou que todos se santificassem. Está lá, Levítico 19:2. Está assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus deu um comando: olha, vocês têm que ser diferentes. Vocês viviam no Egito, comiam com o povo do Egito, trabalhavam no meio dos egípcios, mas agora eu estou livrando vocês desse cativeiro, vou conduzir vocês à terra prometida. No entanto, vocês têm que ser diferentes. Então, às vezes, nós queremos viver simplesmente a promessa, mas não queremos buscar a mudança na nossa vida. Amém? E o que é viver em santidade? É se converter, abandonar vícios, maus costumes, idolatrias, praticar o amor ao próximo, fazendo aos outros o que gostaria que fizessem com você, e não fazendo aos outros o que não gostaria que fizessem a você. Eu acho que você poderia guardar isso daí, porque isso é fato. Santidade é isso, é se converter, é mudança de vida. Ser santo significa crucificar os seus maus desejos. Ser santo é isso, crucificar os maus desejos.
eu não vou ler porque não dá tempo, Gálatas 5, de 19 a 21, fala lá do fruto, né, da carne, como elas são manifestas, depois você lê. E por último, o item 3, identidade. Identidade. Naturalmente, quando alguém nasce, ele tem todas as possibilidades de ter a característica dos seus pais. Por exemplo, meu filho, quem conhece o Gabrielzinho aqui? Levanta a mão. Poucos, né? O Gabriel parece muito com a Dani, não é? Não, parece comigo. Glória a Deus por isso, aleluia. Então, ele costuma ter as características, fora a aparência, ele também tem os hábitos muitas vezes, como muitos hábitos do meu pai que eu tive. Então, sejam assim, querido, hábitos bons ou ruins, mas algumas características são inseridas em nós, isso é identidade. Até mesmo quando uma criança ela é adotada, né? O fato de ela conviver com o seu pai ou sua mãe, ela acaba adquirindo as características que foram inseridas em sua personalidade. Nós não somos adotados, nós somos filhos. Nós somos recebidos como filhos. Quando você recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos. Então, a partir dali, nós começamos também a buscar, a viver as características de Jesus, as características do Pai. Se você ler, vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: e disse Deus, façamos o homem, de que forma, meu irmão? A nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, de que forma? A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não é tema da minha mensagem, mas se você ver aí, no capítulo 1, ele já está dizendo, e criou homem e mulher, só que a mulher não tinha sido criada ainda, a mulher foi criada no capítulo 2, olha como é interessante, sabe, Deus havia liberado uma palavra, reuniu lá a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, vamos fazer o homem, vamos criar o homem e a mulher, e ali a Bíblia diz que já o criou, é interessante isso. E no Novo Testamento também, Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele fala assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que é interessante nisso? Paulo, que outrora chamava-se Saulo, ele tinha uma característica, ele tinha um perfil, ele era um perseguidor de cristão, ele matava os cristãos, mas quando ele teve um encontro com Jesus, que depois você lê sobre isso, ou você faz parte, venha fazer parte de uma das salas de ensino do Video School, que isso vai acrescentar, agregar conhecimento na sua vida, meu irmão, quando ele teve um encontro com Jesus, ele teve uma mudança de vida, Saulo nasceu de novo, foi o que Jesus disse para Nicodemos, para entrar no reino, não é de qualquer jeito, tem que nascer de novo. Aí Nicodemos começou a contestar e falar assim, mas como pode, sendo velho, nascer novamente? Eu já tenho uma cultura, uma estrutura de vida. Saulo também tinha, era um cidadão romano também, tinha uma cultura, um conhecimento, mas quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, meu irmão, não tem o que a impeça de mudar de vida. Quando nós realmente vivemos uma intimidade com o Senhor, um encontro e abrimos nosso coração, sabe, mesmo com todos os argumentos de dificuldade que nós muitas vezes falamos que temos, mesmo com tudo isso, o Senhor nos ajuda a mudar de vida, e quando nós mudamos de vida, a nossa história também ela é mudada, amém? E com certeza, quando a pessoa muda de vida, ou melhor, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela muda de vida, ela nasce de novo, e quando ela nasce de novo, por que a gente festeja quando as pessoas estão descendo as águas?
porque é um ato profético, é um ato simbólico, onde a pessoa desce as águas e ali a velha criatura fica, uma nova criatura se levanta. Um filho se levanta e ele começa a sua nova jornada. Somos bebês cristãos, começamos aprendendo a palavra passo a passo, no começo com a ajuda dos outros irmãos, caminhando, mas em breve a pessoa já está gatinhando, logo ela está caminhando. Isso tudo é o tempo do crescimento. Como Paulo diz, antes eu falava com vocês como meninos, agora não mais. Tem o tempo do leitinho e tem o tempo do alimento forte, daquela palavra de exortação. Tem pessoas, não é com você aqui, que está há 30 anos já na igreja e ainda quer ficar vivendo do leitinho. Quando recebe uma palavra mais forte, eu não vim aqui para ouvir isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o pai que ama, ele exorta. O pai que ama, ele cuida. Quando eu sou exortado por Deus, é porque eu sinto o amor de Deus sobre mim. E assim deveria ser esse sentimento no seu coração também. Quer viver o reino de Deus? É necessário nascer de novo. Pastor, mas já aceitei Jesus, já fui batizado. A minha pergunta é: você já nasceu de novo? O fato de você levantar a mão, o fato de você ter ido na consolidação, o fato de você ter descido a água de batismo, isso não garante sua salvação. O que garante a nossa salvação é um novo nascimento. Se você nasceu de novo, eu vivo, no mínimo, esses 3 princípios que eu citei nessa noite: uma vida de adoração, uma vida de santificação e uma nova identidade em Cristo Jesus. Amém? Pergunta para o teu irmão: está tudo bem? É com amor essa palavra, meu irmão. É com amor de verdade. Estou no mesmo barco de todo mundo. Se existe alguma coisa na minha vida que eu preciso consertar, eu preciso consertar. E isso é nossa vida diária, é eu buscar esse conserto. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. O que precisamos entender é que a importância de viver um novo nascimento, uma nova história, e em consequência uma nova perspectiva de vida baseada na palavra. Tomar decisões fundamentadas na palavra com a direção do Espírito Santo e aprender a confiar no Senhor, porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir até o dia de Jesus Cristo. Em Números 23:19 também diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, pastor, eu tenho tantas promessas de Deus sobre a minha vida. Amém. Descansa o teu coração. Quando estivermos preparados, nós receberemos a promessa. Mas enquanto isso, o que me preocupa e o que deve te preocupar é: eu nasci de novo? Eu vivo uma vida de adoração? Eu vivo uma vida de santidade? Eu tenho uma nova identidade em Cristo Jesus? E encerrando, uma última frase que eu coloquei, por favor: tudo tem começo e meio. O fim só existe para quem não percebe o recomeço. Hoje pode ser um novo recomeço. Puxa, pastor, mas quantos recomeços? Meu irmão, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Graças a Deus por isso. E isso é o motivo de nós não sermos consumidos. Porque tem dia que nós estamos, naquela unção, nós estamos, como diz o apóstolo, rotando o anjo, uma santidade só. Mas tem dia que alguns dizem assim, né? Hoje eu desci da cruz. Cuidado, meu irmão, você pode descer da cruz e Jesus chamar nessa hora, hein? E aí já Elvis, não vai mesmo. Vamos fechar nossos olhos. Eu queria que você orasse agora nessa noite. Você fizesse a sua oração e o Espírito Santo te levasse a uma reflexão sobre esses 3 princípios básicos que nós falamos aqui: vida de adoração, santidade e nova identidade. Peça ao Espírito Santo que fale com você. Peça ao Espírito Santo. Reflita se existem áreas, faça você compromissos, você e Deus, não é com o homem, não é com a igreja, porque, meu irmão, nós estamos no mesmo barco.
Faça um compromisso você de buscar algumas mudanças de algumas áreas, de liberar perdão, de estar mais sensível à voz do Espírito Santo. Sabe, querido, quando você libera o perdão, você não está beneficiando aquele que te ofendeu, mas você está beneficiando a sua própria vida, porque quando eu não libero o perdão, eu atraio verdugos, que são espíritos atormentadores sobre minha vida. Na quarta-feira que vem nós vamos ter aí um momento maravilhoso, vamos começar aí as 7 semanas de libertação. O apóstolo Géser vai estar ministrando, falando sobre quebra de maldição. Mas uma coisa eu quero te garantir: a maldição já foi quebrada. Pastor, mas por que a gente fala de quebra de maldição? Porque nós atraímos maldição pós-cruz. A maldição, a Bíblia diz que Jesus já levou na cruz, no nosso lugar. Jesus já levou na cruz. Amém? Então fala com Deus no seu lugar aí, em nome de Jesus. Fala com Deus, reflita, toma algumas decisões na sua vida hoje, mas não minimize a sua reflexão, ou melhor, não limite somente no período de oração ou de culto, mas que essa palavra seja inserida no seu coração, na sua mente, e que você possa ficar pensando isso nessa semana. O que eu posso, Pai, melhorar? O que eu posso fazer para viver um novo nascimento? Como eu posso nascer de novo, Pai? Eu quero. Por mais que eu, Rony, tenha 34 anos já de conversão na minha vida, eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo todos os dias da minha vida. Todos os dias. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, a minha oração, Pai, é que o Teu Espírito Santo possa falar comigo com total liberdade, possa falar com cada um dos meus irmãos que estão aqui, e aqueles também que nos assistem pela internet, Senhor, e que isso seja, Deus, um princípio básico, que é o novo nascimento, daquela conversa de Jesus com Nicodemos, onde Jesus disse que para entrar no reino dos céus, é necessário nascer de novo. Como nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. Que nós possamos nessa noite entregar as nossas vidas ao Senhor. Que nós possamos nessa noite nos esvaziar de nós mesmos, de todo conhecimento do homem, de toda a cultura religiosa. Ó Deus, que muitas vezes tem roubado, assim como roubou na vida de Nicodemos, Senhor. Mas ele percebeu a importância de buscar ao Senhor, não importa em que momento, mas buscar ao Senhor, e aquele momento ele tentar entender o que eu devo fazer para conhecer, para viver, para entrar nesse reino. E Jesus disse: é necessário que você nasça de novo. E aí veio a pergunta de Nicodemos: como pode ser isso? Quantas vezes nós não entendemos e vivemos num mundo, num pensamento natural, e muitas vezes o conhecimento não nos é revelado no nível natural, quanto mais quando Jesus começar a falar das questões celestiais conosco. Por isso nessa noite, Pai, eu te peço em nome de Jesus, ministra ao nosso coração a Tua palavra, é o que eu te peço, no nome de Jesus, Pai, amém e amém.